Quando eu me casei, eu era uma criança. Então, eu morava com a minha sogra e foi maravilhoso. Aos 21 anos, quando a gente foi morar sozinho, eu e ele, a gente comprou um apartamento, eu me vi uma criança cuidando de outra criança, mimada, porque minha sogra me mimava. Eu não sabia cuidar da casa. Então, eu brigava por causa de um copo de água na pia, uma toalha em cima da cama, sabe? Então, nosso casamento virou um inferno, porque eu não sabia ser uma boa esposa, eu não sabia. Pô, Eu tinha... difícil, você era uma criança. Eu era uma criança. E aí, aos 21 anos, só que ali, Rafa, a ambição cresceu dentro de mim. Porque eu comecei a ver as pessoas... Sabe quando você começa a ver o mundo? Pô, a pessoa tem carro. Eu quero ter um carro, sabe? Eu quero me vestir bem. Você começa a ver que existem pessoas que crescem financeiramente. Então, eu era coordenadora de RH de uma empresa de marketing promocional em Porto Alegre. Eu comecei como demonstradora no supermercado. E como eu sempre fui muito comunicativa e feliz, assim, sabe? A empresa que eu trabalhava me contratou como recepcionista, depois auxiliar do RH e depois coordenação do RH, mesmo sem faculdade. E aí eu dava o meu melhor, sabe? A primeira a entrar, a última a sair, sempre fiz direitinho o meu trabalho e sempre cresci assim. Aí com 21 anos, meu casamento acabou e aí eu me vi cheia de conta para pagar. Na época, eu contratava meninas para fazer evento nas feiras. Perfeito. E aí, quando eu falei com uma amiga minha, que eu tava com uma crise financeira, ela disse, olha, eu tenho uma amiga que fechou numa casa noturna e ganhou R$500. Eu disse, pá, R$500? O que ela fez? Ela tirou a roupa? Então eu vou tirar a roupa. Claro. Só que não foi bem o que aconteceu, né? Eu entrei... Eu não queria te interromper, essa história, ela tá muito bem contada, essa história, mas eu tenho um momento que a gente estava conversando, antes da gente trabalho na noite, que foi esse momento, teve um momento aqui que a gente estava conversando que você se emocionou, que foi quando você falou do começo dessa relação lá atrás. Por que especificamente esse ponto é um ponto muito sensível para você? Porque, desculpa te interromper. Na verdade, assim, quando mexe muito na infância, é muito difícil, né, Rafa? Porque eu acho que tantos problemas no nosso futuro são evitados quando você tem uma base, entende? Só que não adianta ficar buscando culpados, porque a gente... Eu digo assim, ó, ninguém nasce mal, as pessoas se tornam más, né? Um bebezinho não nasce um bandido, ele se torna um. Pelo meio que ele vive, pelas escolhas, né, que ele faz. Com 21 anos, eu escolhi me prostituir. Aos 15, não eram as minhas escolhas, entende? Eu vivi o que o meio tinha para me oferecer. Então, falar disso não é escolher, porque eu escolho as coisas ruins, eu vou colher as coisas ruins. Mas você já nascer no meio de coisas ruins é muito difícil. Claro. Então, falar disso é bem difícil, sabe? Quando eu fui fazer o livro Morri para Viver, foi muito difícil. Porque foi mexer em coisas que é difícil de falar. Pô, imagina você vai falar que tua primeira relação sexual foi com o teu meu irmão. Eu já declarei que o primeiro orgasmo que eu tive foi com o cachorro da vizinha aos 11 anos, porque a vizinha trouxe o cachorrinho para fazer sexo oral em mim. E são coisas que eu falo... 11 anos. São coisas que eu falo, Rafa, por quê? Porque me trouxe culpa há muito tempo. Durante muito tempo, a culpa, ela estava me matando. Falar sobre isso e ajudar as pessoas que ainda vivem esses traumas. Com certeza, entende? Claro. Porque a sociedade, ela é uma sociedade que ela te cobra ser o melhor, ter o melhor, ser o mais inteligente, ter a melhor faculdade, né? Como se você fosse só valer algo se você tem aquilo que o mundo fala que você tem que ter. E, na verdade, eu sou uma pessoa que não sou nada no mundo, entende? Mas eu entendi que, às vezes, quando a gente fala sobre determinados assuntos, você ajuda a curar feridas. Quando você fala o que você sofreu, você tira um peso de dentro de você, você tira uma pedra que muitas vezes te leva à depressão. E você escondeu essas histórias durante muito tempo? Escondei durante muito tempo. Então... Hoje eu entendo, escrevendo livro, fazendo acompanhamento com psicólogo, com psiquiatra, eu consegui entender que, na verdade, muitas das minhas emoções estão relacionadas à minha infância, né? Estão relacionadas aos meus traumas, à rejeição. Eu sempre tive muito medo da rejeição, então eu já rejeitava com medo de ser rejeitada.
Eu não conseguia ter relacionamentos duradouros com homens porque eu fui abusada sexualmente, então eu não conseguia confiar em homem. Então eu vi que muitas coisas que aconteciam na minha vida era uma bagagem que eu levava, uma mochila nas minhas costas. Então quando eu fiz o livro Morrer para Viver, foi justamente botar esse lixo para fora, sabe? Foi entender que assim, eu não posso mudar o passado. Claro. Ele existe. Só que eu posso fazer novas escolhas, entende? Eu não sou aquilo. Eu vivi aquilo sim. Por algum momento eu vivi e fui isso, mas hoje eu decido não ser mais. E acho que é importante que você também entenda que foi um passado duro, que não dá para simplesmente desconsiderar de que você realmente sofreu, porque não basta só você falar, é você também entender o significado. Me parece que o fato de você entender que o seu passado foi duro faz com que você consiga olhar para frente melhor, porque também só contar essa história de uma maneira quase que não tivesse acontecido com você, também não sei se daria o mesmo resultado. Eu acho, Rafa, que todos nós, a gente tem um propósito, sabe? No mundo, sabe? Eu acho que Deus é vivo, que Deus existe. E Ele dá essa oportunidade pra gente, assim, de aprender. Eu acho que tudo que a gente sofre, a gente aprende. E hoje, olhando tudo que eu passei, eu vejo que mesmo a dor ensinou. Talvez se eu não tivesse passado por tudo que eu passei, eu não seria a pessoa que eu sou hoje, entende? Eu não teria os valores que eu tenho hoje. Eu precisei sofrer, eu precisei passar por tudo isso. Quando hoje eu converso com uma mulher que já passou abuso e ela ainda não conseguiu perdoar, eu consigo saber o que ela sentiu, entende? Não é fácil perdoar. É muito difícil. Você tem a sede de vingança, eu costumo falar que quando a gente tá com mágoa, a gente tá tomando veneno esperando que a pessoa morra. Então você tá criando vários tipos de doenças, tanto psicológicas quanto físicas, por alimentar esse sentimento ruim. Todo pensamento negativo torna com que o teu corpo crie uma reação e aquilo vai fazer mal pro teu corpo, pra tua mente, pra tua vida trava. E você só você pode fazer as escolhas, entende, Rafa? Você pode aceitar ou não, você tem que escolher. Todos os dias você vai plantar algo. E a semente, ela não vai dar o fruto naquele dia. Talvez você vai colher daqui 10, 15, 20 anos aquilo que você plantou. Claro. Então, a gente tem que ter autorresponsabilidade também. E aprender a se perdoar. Porque a gente não é obrigado a saber se vai dar certo ou não. A gente vai ter que passar por aquilo. Às vezes a gente acerta e às vezes a gente erra. Então, a vida é um privilégio. Sim. Vamos lá, você estava trabalho na noite, essa oportunidade, ganhar R$500 por noite. O que era o trabalho? Como é que você entrou nessa? Então, na verdade a menina me enganou, né? Porque não ganhava 500. Ela só falou aquilo, eu achei que era 500, mas eu ganhava menos pra fazer show. Fui ganhar mais depois de famosa pra fazer show de striptease. Dentro do bordel eu descobri que ser famosa ganharia mais. Então, como foi a primeira vez que você se apresentou e tirou a roupa? A primeira vez, deixa eu me lembrar, eu tinha 21 anos, eu tava, não tinha nada de grana, nada. Eu acho que eu tinha uns R$20, mais ou menos. E aí, a minha amiga tinha falado desse lugar. Eu fui nesse lugar, não gostei, achei um ambiente meio sujo, assim. E aí eu ia voltar para casa e a dona do ambiente, que é bem conhecida lá em Porto Alegre, ela me apresentou um desembargador. Ela disse, não, esse aqui é um cliente da casa, super gente boa, conversa com ele e tal, não sei o quê. Aí nisso ele me ofereceu carona para ir para casa e eu morava na Coab, lá no Rubem Berta. Eu sei onde é. E aí... Talvez eu seja o único entrevistador da sua vida que você vai dar essas referências, eu sei o que você tá falando. E aí, então você deve até saber que já ouviu falar quem é essa mulher conhecida lá de Porto Alegre. Exatamente. E aí ele me deu carona e eu fui a psicóloga dele. E aí ele me deu um cheque de R$500. Eu disse, uau, quero ser psicóloga assim pra sempre. Imagina, era R$1.000 que eu ganhava por mês. Eu ganhei um cheque com a metade do meu salário. Numa noite. 21 anos. E fui bem tratada. Ele me tratou como uma princesa. Na verdade, não foi uma noite, foi uma tarde, assim, porque eu fui lá pro final da tarde. E ele ficou algumas horas comigo, assim, conversando, desabafando, falando da família dele. Pediu champanhe pra gente. Eu nunca nem tinha tomado champanhe. E
em um motel muito bonito. E ele não teve relação comigo. E eu disse, nossa, eu quero isso pra minha vida. Aí eu fui pra casa e pesquisei na internet. Botei, né, o melhor lugar e tal que eu poderia ir. Daí eu descobri uma casa noturna lá, que seria a melhor da cidade, dali de Porto Alegre. E fui. E aí, só que esses R$500 que ele me deu, acabou rapidinho, assim, as contas que eu tinha pra pagar. Aí eu fui só com o dinheiro da passagem de ida, eu não tinha dinheiro pra passagem de volta. E chegando lá, eu lembro que eu não ia ficar, porque a moça que cuidava das meninas lá botou muitas regras. Ah, tu tem que vir praticamente todos os dias, tem hora pra entrar, tem hora pra sair. E eu pensei, não posso, eu trabalho e eu tenho filho, então não posso. Eu tava indo embora, o gerente da casa disse, não, fica aí, tu vai ganhar uma maquiagem, tu vai tomar um drink também, fica à vontade, você não é obrigada a nada. Aí eu fiquei. Aí num lugar muito bonito, tinha músicas, meninas lindas, com um corpo mais lindo do que o outro, assim, que eu ficava, nossa, preciso ter o corpo desses, sabe? Eu toda magrinha, não tinha nem silicone, eu amamentei o Arthur 4 anos, então eu tinha um peitinho murchinho. E eu era bem narigudinha também, então tinha vários complexos, assim. E aquelas mulheres lindas, daí eu entrei num lugar lindo, sabe? Aí eu fiquei lá sentada, e aí veio um rapaz muito bonito, e a gente começou a conversar, e daí eu falei que eu era coordenadora de RH, que eu estava passando por um programa financeiro, que era a primeira vez que eu estava lá. E ele, quanto que tu precisa? Eu disse, R$1.000. Ele disse, eu vou te dar. Aí eu disse, quero mais isso. Aí eu acabei tendo relação sexual com ele, foi muito bom. Cara, nossa, lindo, educado, cheiroso, me tratou como uma princesa. E eu ganhei R$1.000. Foi uma relação sexual como um cara que você conheceu na noite. E ali ele me deu... Não, nem na noite, porque às vezes da noite nem te dá valor, Sim. entendeu? Eles não. Então ali eu disse, eu quero isso pra sempre. E aí o dono da casa disse assim, você precisa de um nome. Porque tu não pode usar o teu nome, a não ser que tu queira. Aí eu digo, tá, vou pensar. Daí, como eu trabalhava numa empresa de marketing, eu sabia que a propaganda era a alma do negócio. E ali eu já me coloquei como um produto. Eu perdi totalmente o sentimento. Eu disse, eu vou entrar aqui e eu vou ficar rica. Aí eu já fiz os cálculos de quanto eu ia ganhar por dia. Eu não saía do bordel com menos de 3 mil por dia. Por um dia? Por noite, assim, né? Eu cheguei a ficar com até 7 homens num único dia. Então, às Isso vezes logo nesse começo, assim? Sim. Sério? Eu baixei a cabeça e comecei a trabalhar. Eu vi aquilo como um trabalho. Era 1 hora só e a cada 1 hora eu ganhava no mínimo R$400 por programa até R$1.300, R$3.000 por 1 hora, dependendo do cliente,